Então, eu vou perguntar para o Luiz Alexandre, contar um pouquinho para a gente do que se trata o Fórum da Cidade, Luiz Alexandre. Então, Edmundo e todos que nos ouvem e veem, o Fórum da Cidade, por uma Itapetininga democrática e inclusiva, um agrupamento de pessoas do movimento social, ou dos movimentos sociais, em várias áreas, que se iniciou em 2021 por conta de querer debater os problemas da cidade de Itapetininga. Coincidentemente, e não por acaso também, acontece naquele momento o início da pandemia da Covid-19. Isso fez com que, digamos assim, toda a dedicação das pessoas, que tem inclusive médicas e médicos que participam do Fórum da Cidade, pudessem contribuir por estabelecer uma compreensão melhor no município do que se tratava aquela Covid. A gente chegou a fazer, ao longo de ano e meio, uma série de boletins do Fórum da Cidade para esclarecer as pessoas a respeito da gravidade. A gente sabe que, naquele momento, existia muito negacionismo com relação à Covid, um negacionismo com relação ao uso das vacinas, e o Fórum da Cidade se empenhou em esclarecer esse tipo de dúvida que pudesse ter entre as pessoas. E a gente sabe que houve um atraso enorme na compreensão do Brasil como um todo, naquele momento. O governo federal da época, ele era um negacionista também da vacina, e atrasou por demais esse fator, digamos assim, de cuidado com a população brasileira. E a gente sabe dos números imensos de óbitos e de adoecimentos que aconteceram ao longo daquele tempo. Então, o Fórum ele recebeu, digamos, um batismo de fogo no início da sua jornada, né? Com pegar um tema tão complexo. Mais recentemente, no ano passado, final do ano passado, em julho, mais precisamente, o governo federal estabelece um chamamento para a Conferência Nacional de Meio Ambiente, e com uma temática bastante precisa também no momento histórico que vivemos, que é a urgência climática. Esse fator fez com que aqui em Itapetininga o Fórum também se mobilizasse por debater essa questão ambiental, e precisamente com relação ao que a gente veio a chamar aqui na nossa conferência municipal de justiça climática. Então, foi a primeira conferência do meio ambiente de Itapetininga, em 2024, com o sobrenome, digamos assim, de urgência climática, para atender vou até ler aqui, os 5 eixos de discussão que a Conferência Nacional estabelecia, que o primeiro é a mitigação e redução de emissão de gases de efeito estufa, depois o 2 é a adaptação e preparação para os desastres, prevenção de riscos e redução de perdas e danos. O eixo 3, justiça climática, superação das desigualdades. O 4 era a transformação ecológica, descarbonização da economia com maior inclusão social. E o 5º item, a governança e educação ambiental com participação e controle social. Então, isso fez, a gente esperou que a municipalidade chamasse essa conferência, o que não aconteceu. Então, o movimento social, não só o Fórum da Cidade, mas o Fórum puxou para si a responsabilidade de criar esse ambiente de debate, né? E, ao cabo da conferência, que aconteceu no início de dezembro, nós publicamos uma carta de princípios sobre a questão ambiental, urgência climática em Itapetininga. De lá para cá, você sabe, né, Edmundo, você, na verdade, é o grande mentor desse início de debate sobre a revisão do plano diretor estratégico. Gostaria de frisar essa palavrinha de Itapetininga,
E essa revisão fez com que a gente mobilizasse também o Fórum da Cidade de Itapetininga para isso. Basicamente, é esse o esforço. A Paula e o Luiz. E temos, eu diria, avançado bastante nesse debate, a construção de alguns documentos para serem distribuídos. Aliás, o Fórum da Cidade fez protocolar em todos os 19 gabinetes de vereadoras e vereadores da cidade, e esse mesmo documento foi também protocolado no gabinete do prefeito e de algumas secretarias. Eu diria que, por enquanto, eu posso resumir o trabalho do Fórum como sendo um mobilizador social para o debate sobre a cidade.